Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 34 de 2ª Crônicas e hoje mais uma vez aqui nesse cantinho, talvez a gente se veja mais vezes por aqui. Bom, mas vamos lá. Eu vou começar orando e aí a gente vai entrar então na história hoje do rei Josias. Ele foi ali o filho de Amon, né? Que depois da conspiração contra o seu pai, o povo ali decidiu colocá-lo como rei. E ele começou a reinar quando tinha 8 anos de idade, mas ele fez aquilo que foi reto aos olhos do Senhor, aquilo que foi bom e muito bom, por sinal, né? Ele buscou cumprir com integralidade, ele foi buscando conhecer o Senhor. Então é bem interessante a história desse rei. Eu nem coloquei título, não me veio nada à mente, mas vamos que vamos, gente. A gente está acabando aí o livro de Crônicas e é isso. Vambora, amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela tua palavra, Senhor. Nos ensina através dela, nos dê o teu direcionamento. Em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que fizermos, enche-nos com a tua poderosa e soberana vontade, a fim de cumprir na integralidade essa verdade, essa palavra que o Senhor deixou para nós, para que pudéssemos viver, sim, todas as bênçãos dela, mas para que nós também possamos obedecer. Colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, capítulo 34, versículo 1. Esse capítulo, ele vai fazer referência ali ao livro, né, ao capítulo 22 de 2ª Reis. A gente sabe que tudo que foi contado lá em 2ª Reis aqui, ou é dado algum complemento, ou é falado de uma maneira diferente, porque são as crônicas dos reis. Então, é isso. Então, capítulo 34, versículo 1 vai dizer: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Zerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele, foram derrubados os altares do deus Baal e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Zerá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a seus ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Zerá e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. Josias, muito moço ainda, ali com 16 anos de idade, ele começou a fazer essa purificação, né, nas cidades de Judá, de Jerusalém. Não se contentou somente ali. Eu vejo Josias um rei assim, que ele não se contenta em guardar algo só para ele. Primeiro, vai dizer que ele era o descendente de Davi, que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda.
e que ali, no 8º ano ele começou a reinar. Então com 16 anos ele começou essa purificação das cidades, né, de acordo ali com o que ele tinha entendimento até então, né, e aí vai dizer, gente, que ele quebrou também os postes da deusa Zerá e outras imagens de pedra de metal, os esmigalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Josias, ele tinha sido profetizado, até mesmo sido profetizado a respeito dele, de tanta diferença que ele fez. Isso a gente vai encontrar lá em 1 Reis, no capítulo 13, versículo 2, que vai dizer assim: seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi. Vai nascer, gente. Passaram-se muitos anos até que Josias viesse. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E foi exatamente... Josias não sabia daquela profecia a seu respeito, mas ele fez exatamente o que o profeta declarou, porque vai dizer no versículo 5, depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Então, de tamanho, de tamanha importância que Josias deu para aquilo, ele chegou a ser visto lá atrás no seu tempo, né? E aí vai dizer que ele não fez só ali em Judá, em Jerusalém, mas ele foi rodeando ali Israel também, pensando, cara, isso daqui também é propriedade do Senhor, isso daqui também é ali, né, terra prometida do Senhor, então eu também vou me adentrar a isso. E isso ele fez muito moço, ele fez com 16 anos de idade. Então, você, jovenzinho que tá aí do outro lado, que acha que não tem condições, que, não, eu sou muito moço, eu sou muito fraco, sou muito pequeno para isso, ninguém vai me dar ouvido, Cara, é sua, o bastão tá com você, sabe? Seja esse que vai, que vai fazer revolução, sim, sabe? Mas com as armas certas, da maneira correta. A gente vai ver, vamos continuar lendo. Então, no versículo 8 vai dizer: no ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazer os concertos do templo: Safã, filho de Azalias, Maazéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Jeoacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim, do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes o usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas: Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulam, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães. Outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo, e deu o livro a Safã.
Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: Nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Uquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu ao Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então, Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salom, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: Eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então, os homens levaram ao rei essa resposta. Enquanto eu tô lendo, gente, me vem assim no coração para dizer aqui para 3 grupos de pessoas que às vezes se acham muito pouco importantes ou que têm pouca relevância ou que podem representar muito pouco esse livro ou ainda que são jovens. Então, são 3 grupos de pessoas. As pessoas muito jovens. Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade e ele começou a fazer purificação e reformas muito poderosas ali pelos seus 16, 20 anos de idade. As reformas, né, que ele começou a fazer no templo foi com 20 anos de idade, mais ou menos, que vai falar no 12º ano. Outro grupo de pessoas que a gente vê... Minha mãe nem entrou pra vir trazer água pra mim. Agora vai. Outro grupo de pessoas que a gente vê aqui que foi de fundamental importância, que eles chegavam a entregar o dinheiro que era entregue ali por todas as tribos e até mesmo pelo reino de Israel. Foram os trabalhadores de obras, né, os construtores, as pessoas ali que faziam esse serviço mais forçado, né? E então eles foram de fundamental importância para estar ali construindo, para estar reformando esse templo, né? E outro grupo de pessoas que às vezes a gente, né, acha que não pode, que não deve, que, né, não, a palavra fala que as mulheres se calem, e de fato, né, a palavra fala isso, mas a gente vai ver mais pra frente o contexto dessa mensagem. Mas aqui, eu vejo que eles foram consultar uma profetisa, a profetisa Uda. Naquele tempo, as mulheres não tinham muita importância e vai dizer que ela era mulher de Tikva, mulher de Salom. O marido dela se chamava Salom. Então, assim, a Bíblia sempre reforçava essa imagem do homem sobre a família, porém,
ela nunca tirou a importância das mulheres, e eles foram consultar uma profetisa, e a profetisa ela deu uma mensagem, tanto que eu acho que é uma das únicas Udas que aparece na Bíblia, ela deu uma mensagem fiel a Deus, fiel de Deus. E então é isso, sabe? Quando você se sentir incapaz ou que a sociedade não te dá tanto ouvidos assim, sabe? Se encha daquilo que o Senhor te encheu e tenha coragem de mostrar a sua face. Você não é pequeno, você não é fraco, você não precisa ficar calado. E aí vai dizer, só pra gente concluir, porque o meu horário já vai esgotar, vai dizer que o rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes e pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pelo qual eles obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então, Josias fez com que todo o povo de Jerusalém, da tribo de Benjamim, prometesse ser fiel à aliança. Assim, os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Josias, ele se preocupou para que aquilo fosse cumprido na sua integralidade. Não é porque, eu sou jovem e eu acho que o mundo mudou. Não. Eu sou mulher e eu acho que as mulheres precisam ser mais ouvidas, sim. Não era sobre isso. Eu sou um trabalhador forçado, né, que sempre me prejudicaram e agora eu vou fazer uma revolução. Não era sobre isso, sabe? Eles alinharam aquelas expectativas e aquilo que Deus estava confiando nas mãos deles, e eles alinharam, e eles canalizaram, e eles fizeram, e Josias fez com que todos cumprissem na sua integralidade a palavra de Deus, sabe? Fizesse uma nova aliança e falassem, a gente vai cumprir isso aqui, se é isso aqui, é isso aqui. E é isso, gente, espero que tenha entendido, tenha ficado claro. O Senhor trouxe aqui assim no meu coração, eu tinha preparado outra coisa, mas eu creio que, sabe, o Senhor veio falando sobre isso, e talvez tenha alguém aí do outro lado que esteja se sentindo pouco importante, pouco, né, que não deve levantar a mão, não deve falar, não deve, né, seja usado, meu querido. Deus te abençoe. Tchau, tchau.